Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sensor de detonação e o sensor de velocidade, tá? Na aula de ontem vocês já viram um pouco da importância, né? O sensor de detonação ele tem uma importância muito grande para motores que são motores flex, né? Uma vez que a gente trabalha com taxas de compressão que são um pouco maiores do que a gasolina poderia suportar, é necessário que tenhamos então um sensor para poder mostrar para a gente quando está acontecendo algum nível de detonação, né? E o sensor de velocidade, por sua vez, é um sensor que, uma vez os carros equipados com ABS, todos eles passaram a ter o sensor de velocidade posicionado já na roda, né? Antes, vocês viram na aula de ontem que poderia ser em outras localizações, como né, no próprio eixo de saída da nossa transmissão, tá certo? O sensor de detonação, por sua vez, né, eu trouxe esse gráficozinho aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma representação aqui, ó, de que ele gera uma tensão alternada à medida que acontece uma vibração nesse sensor, né? Isso acontece graças aos cristais piezoelétricos que fazem parte desse sensor. Então, no corpo do sensor, né, constituído por um pedaço, né, digamos assim, né, existe um elemento piezoelétrico, que são cristais piezoelétricos, que à medida que esses cristais eles recebem, né, uma vibração, eles produzem uma energia elétrica, né? Um projetista, um técnico de calibração que vai não desenvolver o sensor, mas que vai determinar o uso do sensor, ele fica ligado em duas características importantes. A primeira, pode ser um sensor de detonação, né? Vejam pelo gráfico que está pontilhado, né? Que está serrilhado. A gente pode ter um sensor que ele tem um trabalho numa frequência um pouco menor, ou seja, o range de frequências que ele trabalha é um pouco menor, porém ele consegue gerar maiores níveis de tensão. E outro que a gente tem um range maior de frequências, porém o nível de tensão é um pouco mais reduzido. O que é que isso quer dizer? Isso vai fazer com que, dependendo da aplicação que você tenha naquele seu automóvel, você consiga ter uma melhor precisão ou não da vibração que ocorre no próprio motor. Então, a vibração natural do motor ela já é conhecida, né? Ou seja, a quantidade de vibração, né? A energia vibracional do motor ela é conhecida, né? Então a gente sabe qual é a frequência oscilatória daquele equipamento. Quando acontece algo um pouco diferente, a gente tem picos, né, ou concentrações de vibração que não são aquelas vibrações características do nosso equipamento. E muitas vezes essa vibração ela pode estar ligada a um defeito mecânico. Qual seria um defeito mecânico? Um coxim com problema, né? Poderia a parte de borracha que é responsável por absorver aqueles impactos não trabalhar da forma correta e a gente começar a ter um nível de oscilação um pouco maior. Mas considerando que todos os componentes mecânicos estão em perfeitos estados, quando a gente tem oscilações muito diferentes, como essa que eu representei aqui no quadro, isso muitas vezes nos remete a um problema de injeção ou ignição eletrônica. Ou seja, o que é que está acontecendo? Digamos que essa região menor aqui, ó, essas vibrações menores sejam as vibrações características que a gente tem no nosso equipamento. Ao passar do tempo, perceba que a gente começa a ter algumas oscilações maiores, que são oscilações que não são características, né? Alguma coisa interferiu no funcionamento do motor e o motor, naquele momento, ele vibrou mais, né? Esse gráfico é um gráfico de tensão por frequência, então a gente está verificando que as tensões geradas foram maiores, tensões essa alternada, tá? Então, voltando àquele nosso conteúdo que a gente estava comentando. Nesses momentos, pode ser que o avanço de ignição ele não foi a melhor escolha, né, daquele equipamento, daquele motor. Então, por algum motivo, né, aquele avanço de ignição que foi utilizado ou o tempo de injeção que foi utilizado proporcionou, né, uma vibração que não é característica desse equipamento. Então, a central recebe essa informação de que a vibração está um pouco maior do que deveria e ela tenta corrigir. E ela visa corrigir justamente nesses dois índices, tanto no avanço de ignição, ou seja, você
atrasar um pouco mais o avanço de ignição, trazer um pouco mais para zero para você chegar mais próximo do PMS, né? Você não adiantar tanto enquanto ele ainda está subindo, ou você injetar um pouco mais ou menos combustível. Geralmente, quando a gente quer uma resposta imediata em calibração de motor, a gente sempre visa o avanço de ignição, porque ele dá uma resposta quase que instantânea. A variação do tempo de injeção de combustível não é uma resposta tão instantânea, é uma resposta um pouco mais tardia. Mas, enfim, com o aparecimento dessas características, desses picos oscilatórios estranhos, né, o motor ele tenta corrigir o avanço de ignição para que o motor volte a trabalhar naquilo que o engenheiro determinou como aceitável, ou seja, um range que está dentro de alguma faixa de oscilação em que o engenheiro ele já conhece o equipamento, ele consegue afirmar e dizer: aqui o meu motor está funcionando da forma correta, neste ponto meu motor está funcionando de uma forma incorreta, né? E aí é aquilo. A central tenta trabalhar em cima do combustível, né? Pode ser um problema relacionado a combustível, pode ser um problema relacionado à própria lógica de programação. Se for de combustível, pense vocês aí, vocês abasteceram num posto ruim, por mais que a central tente variar avanço de ignição ou tempo de injeção, a vibração vai ficar muito grande dentro do motor, então o motor vai ficar vibrando bastante. É capaz até da luz de injeção aparecer para a gente, tá certo? E aí quando isso acontece, né, a central não tem muito o que fazer, né? Então, nesse caso, teria que ser levado o veículo para um técnico especialista poder avaliar, tá? Essa prática de colocar o motor para vibrar mais do que deveria, a gente vai tentar fazer aqui, tá certo? Eu vou tentar verificar com vocês aqui para a gente tirar um conector da bobina, deixar o motor vibrando e a gente conseguir, então, através daquela vibração, conseguir mostrar, né, a vibração que termina resultando no motor, tá certo? E o sensor de cá, o sensor de velocidade, é o sensor que ele é posicionado, por sua vez, né, na roda, como eu antecipei. Ele tem um anel magnético, é um anel com norte-sul, 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 são 20 casas aqui de norte-sul. E à medida que a roda vai para frente ou para trás, né, o sensor fica medindo aqui um PWM que tem uma largura padrão, ou seja, sempre essa mesma largura. O que vai mudar, né, nesse caso eu desenhei ele um pouquinho mais perto, é a frequência. Então, à medida que a velocidade aumenta, a frequência, né, de aparecimento aqui ela vai variar, tá certo? A nossa prática vai seguir da seguinte forma: eu vou mostrar a vocês um pouquinho do sensor de detonação, vou fazer o teste manual, ou seja, pegar o sensor de detonação, bater no sensor para o sensor gerar para a gente energia elétrica, e depois vamos tentar efetuar esse teste também no automóvel, né? Pinçando o sensor, colocando o carro para funcionar e tirando os conectores da bobina para o motor vibrar mais, tá? O sensor de velocidade, por sua vez, a gente vai tirar uma roda do carro, identificar o sensor, pinçar o sensor, verificar a tensão de alimentação e depois colocar o carro para girar, né? A gente pode ou funcionar o carro ou girar ali na mão e verificar o sinal no nosso osciloscópio, beleza? Vou dar um pause aí para fazer isso, daqui a pouco a gente retorna. Bom, pessoal, então, como antecipei para vocês, né, viemos aqui para a nossa medição, né? Percebam aqui, ó, que o sensor ele fica posicionado aqui no bloco, como eu antecipei na aula de ontem. É a melhor posição, uma vez que a gente consegue medir, é o melhor ponto de vibração, digamos assim, do motor, tá? E aí a gente tem a presença aqui já de um parafuso, né? Também mostrei a vocês ontem, né, que esse parafuso muitas vezes não pode ser um parafuso que você aperte muito o sensor, porque se você apertar muito o sensor, você compacta demais o elemento de cristais piezoelétricos. Isso vai fazer com que a geração de energia elétrica ela não se dê da melhor forma possível, né? Então a gente precisa sempre garantir que o torque especificado é um torque baixo, muitas vezes de até 5 kg força no máximo, seja posicionado nele, né? Então o sensor que é aqui vem com chicote elétrico, e aí a gente está pegando aqui, ó, fazendo um jumpzinho aqui, né? Fazendo a medição de uma forma não funcional, que o veículo não está funcionando, a gente está pegando diretamente aqui no conector e trazendo aqui para o nosso scanner, beleza? Eu vou começar a dar umas pancadinhas ali de leve no sensor e aí a gente vai verificar isso aqui na tela. Então percebam que à medida, ó, que eu vou
colocando aqui o martelo, né? Fico batendo aqui com o martelo aqui no próprio corpo do sensor, né? Algumas oscilações, elas são geradas, né? E aí, vejam que é através de oscilações geradas como essa, né? Tem uma hora que ele deu um pico assim muito grande, né? É através de uma oscilação, por exemplo, essa é uma oscilação assim, ó, grande, como está acontecendo agora. É uma oscilação dessa que vai fazer com que a gente consiga ter alguma informação errada na central. Então deixa eu pausar aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Pronto. Entendam que o sensor ele vai transformar a vibração em eletricidade, né? Aqui é um pulso, né, de uma onda senoidal, ou seja, se a gente tivesse isso acontecendo várias vezes. Então aqui, ó, foi um pulso que chegou até mais ou menos meio volt, né? Então a gente teria a geração de 1 volt nessa situação. Entenda que a central ela não sabe medir qual é a vibração que está acontecendo no motor. O que ela sabe exemplo, valores até 1 volt, né? Porque a gente tem que fazer essa leitura em módulo. Valores até 1 volt são valores aceitáveis. Sempre que tiver em 1 volt, eu estou considerando que o meu motor está trabalhando de uma forma normal. Porém, ó, caso aconteça uma geração, olha ela aqui, cadê você? Caso aconteça uma geração de um pulso maior, eu vou sinalizar, opa, será que eu consegui aqui agora? Não, estava perto, né? Que aqui é um pouquinho ruim, pessoal, esse gatilho aqui. Pronto, aqui, ó. Então, quando a gente tem um pulso muito maior, observe como esse pulso ele chegou, ó. Aqui ele chegou a próximo a 0,6, então 0,6 em cima e esse aqui embaixo, que 0,6, a gente teria 1,2. Ou seja, valores maiores que 1 volt, a gente considera que é uma vibração excessiva. E nesse caso a central precisa atuar, tá? Eu ainda, galera, não consegui o esquema elétrico da Spin para a gente poder fazer esse teste. O esquema elétrico que eu consegui foi do Sonic, para a gente poder simular esse veículo, né, com a vibração excessiva. Eu vou dar mais um tempinho aqui agora, vou gravar a aula do sensor de velocidade e qualquer coisa a gente vai retornar para falar um pouquinho mais do sensor de detonação, tá? Se eu não conseguir o esquema elétrico, eu vou procurar algum vídeo que mostre para vocês, né, esse funcionamento normal. Mas assim, o que eu quero mostrar a vocês é que os níveis de tensão gerados seriam mais ou menos esses, só que com o motor em funcionamento, isso ia ficar acontecendo de forma bem constante. Bom, pessoal, saímos então ali do sensor de detonação e vimos aqui para o de velocidade, né? É um sensor que ele vem posicionado lá do meio do carro, tá? Então ele vem aqui todo com esse chicotezinho elétrico aqui, ele pega aqui por trás do espelho, né? E aí fica medindo aquele dente imantado, né? Aquele anel magnético, tá? Então à medida que o carro girasse para frente ou para trás, ele iria funcionar. Beleza? Vou mostrar a vocês só ali no fundo, né, como é que é, e a gente fazer alguns comentários. Bom, galera, como eu antecipei a vocês, né, por conta do ABS, a gente passa a ter um sensor de velocidade em cada uma das rodas. A medida de velocidade que aparece no painel para a gente é uma média, né, desses 4 sinais. E um chicote elétrico também, ó, vem aqui, ó, do fundo do nosso tambor de freio, passa aqui, né, pelo nosso conector, e do nosso conector então ele vai chegar até ao módulo do ABS, tá? A gente tentou simular aqui nesse nosso esquemazinho que a gente fez no osciloscópio, só que a gente se deparou com o veículo com a luz do ABS acesa. E aí eu vou mostrar a vocês, né, se esse erro se repetir, que a gente não vai conseguir ter nenhum nível de tensão de alimentação. Chico, por favor, funcione o carro aí. Bom, pessoal, então como vocês, né, viram aqui, a gente não conseguiu ter o nível de alimentação desejado. Chico funcionou o carro, mas não apareceu aqui pra gente. O módulo do ABS está danificado. Na verdade, pode não ser nenhum módulo, né? Um dos sensores pode estar com problema e aí a gente pode ter pegado uma situação em que o módulo não está alimentando mais esse cara daqui, né? E aí por isso a gente está sem essa referência e sem os pulsos acontecendo, né? Eu vou procurar um videozinho no YouTube que mostra mais ou menos o funcionamento desse sensor, como é que ele seria, né? Para que a gente consiga então finalizar a aula de hoje, tá? Na aula da semana que vem, a gente já vai falar um pouquinho sobre sonda lambda, é um assunto um pouco mais extenso. E aí é capaz da gente ter que dividir a aula em 2, tá? Sensor de sonda, na semana que vem, sensor de sonda lambda de pré, e na outra aula, sensor de sonda lambda de pós, né? E fazendo um simulado não, mas
uma dobrada aí das duas, beleza? Então se atentem aí às outras informações, com certeza vão ter mais alguns vídeos, né? A gente não conseguiu o esquema elétrico desse carro para medir o sensor em loco de detonação, mas pelo menos vimos como é o funcionamento, e esse daqui eu com certeza vou colocar um videozinho daí da internet para a gente ver, beleza? É isso daí, valeu galera, obrigado, e qualquer dúvida é só mandar um e-mail.